Boa noite. Guardando aqui o pessoal entrar. A Milena já tá aí. Subindo aqui a live. Boa noite. Esperar mais uns minutinhos aqui. Vão convidando suas amigas, seus amigos. Como vai ficar gravado também, vou começar aí falando a parte da introdução, que o tempo do Instagram é limitado. Falar um pouquinho a respeito dos aspectos psíquicos, né? Da gestação em si, de uma forma geral. A gente sabe que é um período que a mulher está vulnerável, os hormônios, não é? A flor da pele. É um período que exige muito da mulher. Ao mesmo tempo, ela está vivendo uma reorganização da sua vida, uma reorganização corporal, bioquímica, hormonal, familiar, social. E isso desencadeia muitos sentimentos ao mesmo tempo. Olá, deixa eu acenar aqui para o pessoal que está entrando, só um instantinho. Sejam bem-vindos. Como eu estava dizendo, antigamente, o período da gestação, a mulher não precisava se preocupar com nada, que ela era só a provedora da vida. Então, ela não precisava se preocupar com nada. A única preocupação da mulher ao longo da gestação era gerar uma nova vida. O marido, né, o homem que era o provedor do lar. Então, a mulher, durante os 9 meses de gestação, a única preocupação dela era com a saúde física dela, né, cuidar da saúde, da alimentação e também do bebê. Se preocupar, se cuidar para que o bebê ficasse bem, para que a gestação pudesse ser uma gestação sadia. Já atualmente, quantos papéis, não é verdade, a mulher ocupa na sociedade? São vários papéis. Então, ao se descobrir grávida, a mulher não só tem que se preocupar com com relação à nova vida que ela vai gerar, mas sim com todas as mudanças, toda a reorganização que ela vai precisar fazer para que a vida dela se adapte à chegada daquele novo bebê. Isso também traz uma grande ansiedade, traz muita expectativa. Então, o período, ela precisa pensar, poxa, e a vida financeira, a vida familiar, estudos, que planos eu posso adaptar para a chegada desse bebê, que planos que eu vou precisar dar uma pequena pausa. O período de gestação não é mais só gerar uma vida,
mas também tem todo esse processo de adaptação, até finalmente a mulher deixar de ser filha e se tornar mãe. Ela vai passar por todo esse processo de 9 meses, não só se preocupando em cuidar da sua saúde e a saúde do bebê, mas em reorganizar a vida dela, em preparar a vida dela para a chegada daquele bebê. E como se não bastasse tudo isso, né? Todos esses fatores que já mexem muito com o emocional da mulher, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, que é o tema de hoje. A gestante agora é do grupo de risco, a gestante agora tem a mobilidade dela, né? Não pode reduzida, tem que ter um cuidado ainda mais... tem que ter um cuidado ainda maior com a saúde dela, um cuidado maior com esse direito de ir e vir dela também demanda uma preocupação que antes ela não tinha. E por isso que eu chamei uma colega, uma psicóloga, que não é só psicóloga, mas também está passando por esse momento, que é a Milena Tinchini, gestante, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Deixa eu acenar aqui para o pessoal que entrou, sejam bem-vindos. E eu vou chamar aqui a Milena. Milena, acena para mim novamente. Acho que tem que mandar um oi. Manda um oi, que aí com um oi eu acho que eu já consigo chamar. Milena. Enquanto isso, pessoal, enquanto a Milena vai entrando, pode ir chamando os amigos, marcando pessoas não só que estão passando por esse período, mas também familiares, que é muito importante que os familiares participem também e saibam desses aspectos, até para poder auxiliar a gestante nesse momento que ela está vivendo. Espera aí. Pronto. Ana. Estou te enviando um convite, Milena. Só aceitar. Guardando aqui um pouquinho. Tá aparecendo para você, Milena? Ela me falou que hoje é a primeira participação dela na live aqui no Instagram. Enquanto isso, se vocês quiserem enviar perguntas também. Vou tentar novamente. Enviar perguntas também, no final da live nós estaremos respondendo, né, algumas perguntas. Oi, olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Milena? Tudo bem. Conseguiu. Sim. É fácil, viu? Não tem Sim, segredo. sim. Depois que apareceu aqui eu consegui acessar direitinho. Demorou a carregar, mas agora foi. Então tá ok. Eu estava explicando um pouco dos aspectos gerais, né, da gestação, de toda essa movimentação que implica nos hormônios, né, movimentação de mudança mesmo de rotina, de adaptação da vida da gestante. E agora com a pandemia é algo totalmente novo para todo mundo. Não tem literatura, não tem nada que ajude nesse aspecto específico com relação ao momento que nós estamos vivendo. Mas tem outras ferramentas que você, como gestante psicóloga, deve ter utilizado, não é, para te ajudar. Conta um pouquinho pra gente. Tá bom. Primeiro, boa noite, gente. Meu nome é Milena, sou psicóloga. Tô gestante no momento, nesse período, né, tão conturbado e tão diferente, vamos dizer assim. Um ponto que você levantou aí é importante. A gente não tem literatura.
né? E uma das principais questões que surgiram no início era justamente essa, né? Eu tinha muitas dúvidas em relação ao que fazer, como me prevenir, e quando eu ia conversar com a obstetra, ela falava, a gente não tem estudo, a gente não sabe, né, o que isso pode desencadear. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de que é perigoso, vocês precisam se proteger. Agora, o que isso vai gerar em você, se você pegar, o que vai gerar no bebê, a gente não tem como saber. E eu acho que foi uma situação que aconteceu não só comigo, né, mas com a maioria das gestantes, esse medo inicial voltado para essa questão. Como você falou, realmente, a gestação é um período de muita alegria, mas é um período de muita incerteza, de muitos medos, né, qualquer chute, qualquer movimento diferente, qualquer dorzinha, a gente já fica, né, será que isso é natural? Será que isso é normal? Né? E com a pandemia, isso se intensificou, essa ansiedade se intensificou, né, todos esses processos se intensificaram. Então, assim, juntando a tudo isso, né, o que mais gera ansiedade? Em relação a gente não saber como vai ser daqui para frente também, como vai ser o parto, como vai ser o contato com as outras pessoas, né? Eu me lembro que quando eu descobri a gravidez, foi logo no iniciozinho da pandemia, não estava programado, eu não esperava, já seria uma surpresa muito grande, e aí era uma gravidez na pandemia. E como é se descobrir grávida na pandemia? Né? O medo, os riscos. E eu lembro que o exame, quando eu fui fazer, eu tive que fazer sozinha, minha irmã me acompanhou até a porta. E aí eu tive que entrar, ter toda aquela situação, né, de angústia, será que realmente estou, não estou, sozinha, com uma amiga no telefone, porque não podia ter acesso. Eu até comentei com você. O primeiro exame sem você nem saber se estava grávida ainda. Sim, eu não sabia, né? E depois que eu descobri, vieram outras questões, né? Eu comentei com você em relação à outra, a primeira outra, né? Que é um momento tão especial. Eu não pude compartilhar com ninguém, né? Minha mãe não pôde entrar, meu marido não pôde entrar. Então já tem toda aquela questão da gente estar inseguro, né? Toda a questão da gente estar vivenciando um momento tão importante, tão diferente, e não poder compartilhar isso com o outro é muito frustrante, né? Gera muitas sensações de inquietude, de medo, né? E eu creio que, assim, a maioria das gestantes lidaram com essa dificuldade, né? Eu lidei até um certo ponto, depois de um tempo o laboratório já permitiu que meu marido entrasse, e para mim foi muito bom, eu senti muita diferença em relação, né, aos primeiros exames de quando eu pude ser acompanhada, né? Eu lembro que, assim, eu não sabia nem muito o que perguntar na primeira consulta com a obstetra, né? E aí eu fui para a internet pesquisar, porque eu não tinha ninguém também para me orientar ali, para estar junto comigo. E a calma, a tranquilidade que se teve depois, né, que eu pude ter um acompanhamento do meu marido, da minha mãe, é totalmente diferente, né? Mas quantas gestantes ainda estão nesse processo, porque alguns lugares ainda não liberaram, né? Então, tudo isso acaba mexendo com o psicológico, né? Gera adoecimento mental, gera toda uma questão, porque a família, os amigos, uma rede de apoio é essencial nesse momento. E deve ter sido muito difícil para você, não só nesse aspecto de se sentir sozinha, porque tem aquele sonho, né, da mãe, de ser gestante. A gente visualiza muito, de repente, pelos filmes, que vai fazer isso quando for gestante, poder sair para comprar roupinhas. E com a pandemia tudo isso ficou restrito, não é? Até o teu ir e vir ficou limitado. Sim, essa questão do idealizar é muito forte, né? Cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, cria expectativas, antes mesmo de engravidar. Eu tinha diversas expectativas que foram geradas antes de eu gerar o bebê, né? De como seria a descoberta, de como seria comunicar a família, de como seria achar a revelação, né? E tudo isso teve que ser adaptado. Num primeiro momento, eu me sentia muito frustrada, né? E eu tenho algumas pacientes gestantes também que compartilharam muito isso comigo. A frustração de imaginar, né? Vou ter que abrir mão de tudo. Eu brincava, eu falava, eu quero o pacote completo e eu não tô tendo, né? Como assim? Mas aí com o tempo eu aprendi a me adaptar. Eu percebi que ficar em sofrimento, né? Só idealizando o que eu poderia ter, o que eu não estava tendo, não estava me levando a lugar nenhum, estava me deixando ansiosa, estressada, né? E aí, de tudo que a gente sente passa para o bebê. Então eu fui por outro caminho, né? Eu fui começar a avaliar o que estava acontecendo comigo, quais as possibilidades que eu tinha. Então assim, ok, não dava para reunir todos os meus amigos como eu gostaria, fiz chamada de vídeo e dei a notícia por videochamada,
né, na hora da descoberta do sexo, não dava para ter todo mundo ali comigo, né, fiz uma mesinha, enfeitei, chamei meus pais, minha sogra, meu marido, né, e fizemos, depois transmitimos os vídeos para os amigos. Então, assim, é uma questão de... Eu acho que a palavra do momento é essa, é adaptação. Né? Quando a gente fica muito preso às nossas limitações nesse momento, né, a gente só fica chateada, triste, né? Agora, quando a gente consegue perceber as possibilidades, bem, não era aquilo que eu imaginava, não era o que eu sonhei, não era o que eu idealizava, mas ainda assim eu tenho possibilidades, né? Tenho como fazer uma charreata, as pessoas estão criando tantas alternativas, né? O chá bingo, enfim, transmitindo a revelação pela internet, enfim. Então, assim, focar, né, nas possibilidades tem sido uma situação que tem me ajudado em relação a tudo. Né? Porque não é só, como você falou, não é só a descoberta, não é só as festinhas, é comprar um enxoval, que teve que ser tudo pela internet, basicamente tudo pela internet. Né? Porque no primeiro momento não tinha mesmo possibilidade de compra, não tinha em nenhum lugar aberto. Né? E ainda nesse momento tem lugares que não é seguro se frequentar. Né? Então é importante estar se resguardando. Então todo esse processo foi difícil no primeiro momento, mas eu acho que quando você consegue perceber as possibilidades dentro desse contexto, se torna um pouquinho mais fácil. Mais fácil de curtir o bebê. Porque quando a gente fica muito preso a essas questões, a gente acaba abrindo mão desse momento também, né, de curtir a gravidez em si. E aí passa e quando vê já foi. Porque ficou preso somente às dificuldades, às limitações e não nesse movimento de vida, de criar. O ser humano é um ser criativo. E as tecnologias hoje em dia, né, facilitaram muito, possibilitaram coisas que nós não imaginaríamos antigamente. E com certeza você desenvolveu, né? Porque conseguiu pensar em meios criativos de estar feito. E eu percebo até algumas mães, porque, por exemplo, um casamento, a pessoa que planejou o casamento para essa data, não, porque eu queria a festa assim, vou adiar para o ano que vem, para ver se o ano que vem não vai ter mais a pandemia e vai poder ser do jeito que eu quero. Já a gestação é uma coisa que você não tem como adiar para depois. O momento é agora. Então, se você foi contemplada, né, com uma gestação, o momento é agora de viver o momento presente. Pode não ser da maneira que você queria, mas tem outras maneiras de também ser um momento feliz, de você também curtir a gestação, né, a seu modo, tá ali, de repente, um momento para cuidar mais de si, cuidar mais do bebê, que de repente na correria ali do dia a dia não teria como fazer, né, como voltar-se para si, para essa parte do planejamento. E você continua até atuante também, não é? Trabalhando, se adaptou também de forma criativa para continuar trabalhando e continua atendendo. Foi um impasse muito grande, né? Como eu falei no início, meu primeiro contato com a obstetra, ela já, não tem condições, né? Tem que se resguardar, a gente não sabe o que vem por aí. Mas eu não podia simplesmente, não vou mais trabalhar até o bebê nascer. Eu tinha que arrumar uma forma de me adaptar. E assim como eu tive que me adaptar, acho que todas as mulheres que trabalham tiveram que de alguma forma, né, se adaptar a isso. Então eu consegui, no primeiro momento, fiquei atendendo totalmente online, agora mais ou menos um mês atrás retomei alguns pacientes, né, que não estavam se adaptando bem ao online, retomei com eles presencialmente, mas gera todo um cansaço, né, a gravidez ela já gera um cansaço muito grande, todos esses sintomas, então tem que se desdobrar, né, em relação ao trabalho, não só ao trabalho, mas, né, nas possibilidades de como se vai trabalhar em meio a uma pandemia, né, ficar com aquele receio de como é que eu vou me prevenir, e usar máscara e passar álcool em gel em tudo, né, e às vezes alguns não entendem, você tem que estar reforçando, se indispondo. Então, assim, eu creio que em todos os contextos, todas as áreas de trabalho, as gestantes estão tendo que se adaptar em relação a isso, passar por esse processo, né, não só de ter que lidar com a gravidez, né, mas ter que lidar com todas essas questões da preocupação, do cuidado, que acaba desgastando muito a gente também no dia a dia, né. Sim. Realmente. A ansiedade ela já é um componente que é característico da maioria das gestantes. Nesse período de pandemia, eu acho que ficou até mais intensificado, né? Até pela questão que você trouxe dos medos, que é um medo ainda maior, não poder acompanhar da maneira que poderia ter sido. Você teria algumas técnicas que você utilizou, que você indicaria para essas gestantes? Primeiro passo, assim, é filtrar as informações. Né, porque chegam informações de todos os tipos, de todas as formas, e é muito importante, né, verificar de onde vêm essas fontes, se essas
essas informações são verdadeiras, né? E no sentido de filtrar, de não ir recebendo tudo, né? Não, eu tenho um lugar que eu acho confiável, é importante se informar, mas não precisa ficar o dia inteiro buscando informação, porque isso só gera ansiedade, né? As situações não vão mudar de uma hora para outra, então é importante avaliar, eu preciso realmente estar o dia inteiro, né, buscando orientação, buscando informação. Eu posso escolher uma fonte, né, e aí de tempos em tempos ir ali buscar uma informação em relação a isso. Em relação também à fala do outro, né, eu acho que toda gestante sofre um pouco com isso, né, em relação às falas que chegam até a gente não espera, que a gente não gostaria, né, falas muitas vezes de julgamento em relação a deveria fazer assim, não deveria fazer assim, deveria voltar a trabalhar, não deveria voltar a trabalhar. Palpiteiro de plantão. Sim, né? Então, assim, foi uma situação também que ao longo da gravidez surgiu, eu acredito que tenha surgido para todas, né, de formas diferentes, mas até em relação a essa cobrança do trabalho, né? Como assim grávida vai continuar trabalhando? Como assim grávida, em meio à pandemia, vai trabalhar? Mas a gente precisa, né? A gente precisa manter o nosso trabalho. E em diversas outras áreas também. Então, acho que essa questão da informação é muito importante, filtrar tudo que chega. Eu não preciso dar ouvidos a tudo, eu não preciso lidar com tudo que o outro traz para mim. É importante filtrar, vale a pena eu me desgastar em função disso? Vale a pena, né, eu ouvir esse comentário e trazer essas questões e ficar remoendo, ficar pensando? Ou é só a opinião do outro e tá tudo bem? Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante em relação à ansiedade. Agora, existem outras técnicas, né? Técnica de respiração, né, de tirar aquele momento com o bebê. A gente estava conversando sobre essa questão, né, de ficar tão presa, né, aos medos, às frustrações, que a gente não consegue lidar muitas vezes com a própria gravidez e curtir os momentos. E os dias vão passando, porque cada dia é diferente. Né? O dia que eu vivi com meu bebê hoje, amanhã eu não vou viver mais, vão vir coisas novas. Então é importante, né, também tirar esses momentos com o bebê. Para trabalhar respiração, para poder sentir o chutinho, cantar, ouvir música próximo do bebê, né? Ter aquela ligação, essa conexão, isso ajuda muito. Né? Registrar as experiências, hoje meu bebê chutou, né? Hoje eu senti algo diferente. Tudo isso vai tirando o foco, né, das dificuldades e trazendo foco para esse momento que é tão especial. E como você mesma falou, né, independente da pandemia, não tem como adiar. Tá aqui. Ou eu vivo isso agora, né, ou eu não vivo mais, porque mesmo que eu tenha outra gestação lá na frente, não vai ser igual. Nenhuma gestação é igual a outra. Nenhum dia é igual ao outro. Né? Então é importante estar tirando esses momentos para viver, né, esse período que é tão importante. Outra coisa também, né, que eu fiz, que me ajudou muito, fiz com algumas pacientes, elas relataram também que ajudou, em relação a tirar tempo para si. Né? Então fazer uma lista, eu fiz, elas fizeram, e deu super certo. Só com coisas prazerosas, voltadas para si, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ouvir música, eu gosto de plantar, eu gosto de pintar, né? Coisas que dê para fazer, mesmo isolado, mesmo no período de quarentena. E aí toda vez que eu me sentia frustrada ou irritada, porque isso é normal, né? Recorri à lista e ali em algum item, né, de que eu coloquei ali de alguma coisa prazerosa. E tirar esse momento para mim. Né? Seja Essa lista... algumas pessoas podem ter perdido. Você, desde o início, já fez uma listinha, né? Já parou e fez uma listinha de coisas que você gosta. Para já ter aquela lista para você recorrer nos momentos que você estivesse estressada, angustiada, ansiosa. Eu fiz no momento que eu estava bem. Né? Não no momento de estresse, no momento que eu estava bem. Pensei, quais as coisas que me fazem bem? O que funciona para mim? O que me deixa calma? O que me dá prazer? As séries que eu gosto de assistir, né? Coisas que eu gosto de fazer, música que eu gosto de ouvir, e coloquei essa lista num lugar visível. E aí toda vez, né, que eu estava frustrada, estava irritada, eu recorria a essa lista. E ali tinham lugares, né, tinham situações positivas para eu estar fazendo. E aí eu ia incorporando isso ao meu dia a dia, tirando esse momento para mim. Né? E isso fazia com que eu conseguisse controlar a ansiedade também. E meus pacientes também, né, trouxeram muito essa devolutiva de que o olhar era diferente. Porque quando na hora da raiva, na hora da ansiedade, pensar o que eu vou fazer agora para me acalmar, muitas vezes tinham dificuldade. Agora a lista estava ali, era só ler. Né? Ela já tinha pensado antes naquilo. E comigo funcionou bastante, tem funcionado. Né? O próprio pote da gratidão, né, de você ir acrescentando ali coisas que você é grata. A gente está num momento que é extremamente difícil,
é extremamente difícil, né? Mas a gente sempre tem possibilidades de encontrar motivos para ser grato, mesmo em meio a esse caos, essa bagunça, né? O próprio bebê é um motivo de gratidão. Então, cada momento, né, é um chutinho, um exame que eu ia fazer, e ó, tá tudo bem, ele tá bem, você tá bem, né? Então, ia acrescentando, pode ser colocando num potinho, pedacinhos de papel escrito, pode ser escrevendo num caderninho, numa agenda, para também recorrer nesses momentos de dificuldade, porque são naturais, eles vêm, né? Vêm as dúvidas, vêm as incertezas, vem o medo. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que vai funcionar? Será que o parto vai ser bom? Essas dúvidas vêm, essas questões vêm, né? E recorrer a isso tem me ajudado muito em relação ao controle, né, da ansiedade, de me acalmar. Tem funcionado. Eu acho que é uma boa dica para as pessoas irem cantando também, para os outros gestantes. E é importante para todos, né, praticar gratidão, né? Não só pelas coisas grandes, mas nas pequenas coisas. No seu dia a dia, encontrar pelo menos um motivo para ser grato. Uma coisa que foi boa no seu dia, mesmo que seja uma coisinha pequena. Porque se você foca só nas coisas ruins, isso vai entrando dentro de si, a tristeza, a angústia vai aumentando e crescendo cada dia mais. E você também achou formas de canalizar também, né, essa ansiedade para não ir retendo e guardando e acumulando dentro de si. O que é importante também. Porque senão vai acumulando e daqui a pouco está descontando nas outras pessoas, o que às vezes é comum na gravidez por conta dos hormônios e tal. Mas a gente não pode também normalizar isso, achar que não é normal a grávida agir assim, ser grossa. Não é normal. A gente pode canalizar exatamente para não descontar essas frustrações, essas angústias em outras pessoas. Não é verdade? Eu acho que existe, né, uma pressão social muito grande em relação à gravidez no sentido de estar bem, de estar feliz, de estar radiante, né? As pessoas esperam que você esteja feliz o tempo inteiro, né? Mesmo que tenha sido uma... Oi? Um raio do sol tem que estar arco-íris, raio de sol todo dia. E mesmo que tenha sido, né, uma gestação esperada, planejada, tem momentos que você não tá legal, né? Tem momentos que você não tá bem. Tem momentos, ultimamente, eu tô quase tendo, né? Meu bebê tá para dezembro. Então tem momentos que eu brinco com meu marido e falo, só quero parir. Não é que eu não goste de estar grávida, mas assim, é cansativo, né? Eu fico, dezembro tá logo ali, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Esse cansaço, não é que eu não gosto de estar grávida, eu não amo meu filho, né? Eu me arrependo de estar grávida. Não, eu adoro estar grávida, eu amo meu filho, né? Quero engravidar de novo lá na frente. Mas nesse momento, eu estou cansada, né? E as pessoas muitas vezes não conseguem compreender. Isso gera culpa, né? Então é importante também aprender a lidar com isso, entender que assim, só você sabe o que você está sentindo. Né? As pessoas, elas podem ter um olhar de empatia, elas podem ter um olhar de cuidado, mas o que você sente só você sabe. Né? Tem várias gestantes aí nos assistindo, estão passando pela mesma coisa que eu em relação a alguns pontos que eu estou tocando, mas eu estou vivendo de uma forma, elas estão vivendo de outra. Cada um vai viver a sua maneira. Né? Então é importante também não se culpar, né? Lidar com as emoções, validar essas emoções, entender que está tudo bem, eu sou um ser humano, gerando outro ser humano, no meio a uma pandemia, no meio a tantas situações adversas, né? E eu tenho o direito, sim, de ficar triste, de questionar, de estar chateada, de reclamar, né? E se o outro não entende, aí é o outro, né? É um direito meu vivenciar tudo isso. Sim, perfeito. Eu até tinha comentado com você que eu costumava trabalhar com grupos de gestante que tinham resultados muito bons, porque uma funcionava como apoio para a outra. E agora, nesse momento, até isso fica impossibilitado. Então, mais do que nunca, a rede de apoio, seja o marido, seja a mãe, seja as amigas, se faz muito necessário para a gestante. Porque vivenciar isso tudo sozinha é muito difícil, é muita coisa para lidar e mais do que nunca a gestante precisa da rede de apoio. Não é verdade, mulher? Sim, sim. Né? E essa rede de apoio, por mais que nesse momento, né, muitas vezes não possa ser totalmente presencial, né? Então, assim, a gente tem algumas pessoas que estão mais próximas, mas algumas gestantes têm familiares que estão muito distantes, né, em outro estado, não podem ter contato. Mas é importante que essa rede de apoio seja realizada de outras formas. Não dá para ser presencialmente, que seja ligando, que seja mandando uma mensagem perguntando como é que tá o bebê, né? Fazendo videochamadas. Sim, isso é extremamente importante, né? Você sente cuidado, você sente que a pessoa se importa com você, se importa com o bebê.
Então, assim, nem sempre vai ser aquele contato físico, tá ali todo dia, né, tá ajudando. Eu, em relação a dar conta do trabalho, da casa e tudo, eu tenho um suporte muito grande em relação ao meu marido, minha mãe, por exemplo. Minha mãe mora muito perto de mim. Então, mesmo nesse período de pandemia, né, ela mora no bairro quase em frente, ela consegue estar na minha casa. Um dia que eu estou muito cansada, estou passando muito mal, ela me ajuda com a casa. Então, assim, algumas pessoas vão ter essa possibilidade. Outras pessoas não vão ter. Mas é importante, mesmo que você não possa estar indo lá e ajudando diretamente, né, tá ligando, tá perguntando, tá ouvindo, né, ouvindo sem julgar. Isso que eu falei em relação a reclamar. Às vezes a gente só quer reclamar, escuta. Né? Então, ligar e escutar a pessoa reclamar, às vezes é uma forma de dar carinho, tranquilizar. Né? A gente está falando sobre ansiedade. Né? E às vezes essa fala do outro, esses questionamentos, esses julgamentos, né, mexem muito com o emocional. Então é importante tranquilizar. Não, vai ficar tudo bem, né, vai dar tudo certo. Essas falas, elas aquecem o nosso coração, elas nos trazem paz nesse momento de tanta turbulência. Né? Então é muito importante. E no caso, não ligar nesse aspecto de cobrança. E aí, tá conseguindo dar conta? Mas perguntar, tá tudo bem? Como você está se sentindo hoje? Tá precisando de alguma coisa? Esse que deve ser o posicionamento correto, né, da rede de apoio. Senão, ao invés de apoio, deixa a grávida, a gestante mais ansiosa ainda. Sim. Se sente ainda mais culpada, se sente ainda mais ineficaz. Então, até as palavras, a maneira de falar, a maneira de abordar é importante. Se preocupar com o outro, se colocar ali, emprestar o ouvido, né, para acolher, para cuidar, para perguntar como está se sentindo, ou para brincar mesmo, de repente, né, pela mensagem, mandar algumas coisas para fazer rir. Vamos assistir uma série juntos. Já teve uma paciente que falou isso para mim, que estava com saudade da amiga, elas marcaram de assistir uma série juntas e botaram ali a internet para ir comentando, falando o que estava achando. A internet tem dessas possibilidades. Para que essa pessoa não se sinta tão sozinha, não se sinta tão... porque o número de gestantes com depressão e até com depressão pós-parto já era alarmante antes, né? Imagina nos dias de hoje, se não houver uma rede de apoio, se não houver pessoas que se disponham a estar ali ajudando, a estar ali... pegando mesmo e acolhendo essas gestantes. Por isso que foi até a proposta dessa live. Eu falei, Milena, porque antes já era difícil, imagina agora. E tem muitas pessoas que me perguntam, são parentes, gestantes, pois estou preocupada com fulano, por causa disso, por causa daquilo, não tem como ir no consultório e não aceita se for online. E aí, de repente, com essa live, eu quis trazer exatamente uma pessoa que está passando por isso. Porque até a Milena falou, você já teve 2 gestações, você já é mãe, você já passou por essa experiência, mas foram em outros tempos. Hoje em dia, esse momento é diferente e eu acredito que os mesmos medos, anseios, mesmo que não tenham o mesmo estilo de vida, não tenham a mesma realidade, mas estão passando um pouquinho pelos mesmos medos, os mesmos anseios, e eu quis trazer a Milena por conta disso, porque ela também está vivendo esse momento e pode trazer algumas dicas, né, algumas ferramentas para ajudar essas gestantes a passar por isso. E agora a gente está trazendo essas dicas também para os familiares, que é importante que vocês fiquem atentos também. Vê um sinal de que a gestante está com uma tristeza que não passa, está muito isolada, muito fechada, não fala, mudou muito a parte do comportamento. Procura se atentar a isso, procura, se não conseguir sozinho, pede uma pessoa que seja mais próxima, ou até mesmo se ofereça para buscar ajuda para aquela pessoa que às vezes ela sozinha não tem forças de buscar ajuda, ou às vezes por vergonha, ou às vezes por culpa, ou por não enxergar mesmo uma solução. A depressão faz isso, né, Milena? Sim. Assim, tem muitos sintomas, né, da gravidez, característicos da gravidez, né, com alteração do sono, né, alteração em relação à alimentação, muitas coisas que podem até ser confundidas, mas um olhar mais atento, né, por exemplo, a perda do prazer. A gestante não tem nenhum prazer voltado às questões do bebê, né, a fazer enxoval, a falar sobre o bebê, né, não está falando sobre o bebê, não comenta sobre a gravidez, né, não tem prazer em nada em relação à gestação, né, ou traz muitos pensamentos negativos, né, relacionados ao corpo. É natural a gente se sentir diferente, às vezes a gente não se sentir tão bem em relação ao nosso corpo, porque muda.
né? Todo dia é uma mudança diferente. Mas, assim, muitas falas, né, de autocrítica muito fortes, né? Falas relacionadas à culpa, relacionadas a arrependimento em relação à gravidez. É importante estar atento, né? Um olhar mais atento consegue identificar essa tristeza constante. É natural a gente se sentir triste, normalmente. Na gravidez, então, às vezes a gente chora com comercial, né? Com música. Então, assim, a gente fica mais sensível. Mas essa tristeza é constante, né? Isso não é natural, uma tristeza que não passa. Então é importante sim estar observando esses pontos, né? Nesse período de pandemia, alguns estudos já mostraram que os casos de depressão, de ansiedade, né, têm se elevado muito em gestantes. Né? Muito por conta também dessa questão, tudo que a gente comentou hoje aqui, né, do isolamento, de não estar poder ter uma rotina, né, ter frustrações em relação aos projetos. Então é importante observar. E assim, não sei o que fazer, não estou dando conta, né? Essas técnicas que a gente conversou hoje, né, não estão funcionando, procurar ajuda profissional. Né? Às vezes a própria gestante vai ter dificuldade de entender essa necessidade de buscar um profissional. Nesse período de pandemia, tem algumas que estão tendo dificuldade de procurar ajuda médica. Né? Acompanhamento do pré-natal, né? Fica doente, eu vou ao médico ou não vou, corro risco, não corro. É importante, né, tá auxiliando, falando, não, precisa sim fazer o pré-natal. Né, é importante para que você não tenha riscos lá na frente, para que você se resguarde. Então, toma os cuidados, vai. Né, vai e volta. Mas é importante estar se cuidando do bebê. Então, ter esse olhar voltado para a gestante, ajudar também quando ela precisa, né, de um acompanhamento profissional, é essencial. Isso que você passou também é de extrema importância, porque às vezes a gestante está dando uma desculpa, está assim, não, mas é perigoso e não vai fazer o acompanhamento do pré-natal, que também pode ser um sinal. De repente se ofereça para ir junto com ela, olha, seu pai, sua mãe não pode ir com você, eu estou aqui, a gente tenta combinar um dia, eu te levo, a gente vai juntos. Se você é amigo, né, de uma gestante, está percebendo que ela, pode ser um medo camuflado num desinteresse mesmo, numa depressão, pode estar agindo, colocando, né, o medo da pandemia como uma desculpa também para não se cuidar, porque já está num estágio depressivo. Porque o depressivo tem muito disso, de pegar e colocar algumas desculpas para não buscar ajuda, para não se cuidar, para não é que ele não queira melhorar, mas é porque ele não consegue enxergar uma possibilidade de mudança naquela situação. E aí, por isso, a rede de apoio é essencial para isso. Como a Milena falou, estar ali atento, estar ali observando os sinais, sempre que puder ligar, mandar uma mensagem, se oferecer para ir estar ali presente, para ajudar. Perceber, né? Porque às vezes é uma amiga que é até próxima da pessoa, mas não percebe que a pessoa não está fazendo um acompanhamento pré-natal. Você já procurou perguntar para ela se ela está conseguindo fazer o pré-natal? Às vezes falta companhia, não, mas eu não quero ir sozinha. Às vezes não pode entrar sozinha, mas pode ir até ali a porta, né, como sua irmã foi, e tá ali acompanhando, ajudar ela a continuar com esse acompanhamento e de repente sentir um pouco mais de gosto, de prazer e aproveitar um pouco melhor esse momento, porque ela não vai se sentir tão sozinha. Outra coisa também que eu tinha colocado, finalizando já, a questão do pai, né? Da participação do pai, do bebê. Nem sempre o pai pode estar presente, nem sempre tem casos de gestações não planejadas. Não, cada um vive na sua casa, mas ele também pode, não é por isso que ele vai deixar de participar, não pode também se omitir dessa responsabilidade, que a responsabilidade é dos dois. E tem muitos casos hoje em dia, vai muito da nossa cultura também, né, Milena? Infelizmente. Tem homens que pensam que, não, é só o prover com dinheiro, mandar pensão, mandar dinheiro e tá tudo certo. Mas é importante também para o bebê esse contato, para a gestante, não só para a gestante, mas para o bebê também. Essa participação do pai, mesmo que não possa estar em todos os exames, participar de alguma forma, mostrar que se importa, falar com o bebê. Tem muitos homens que nem tentam falar com o bebê, colocar a mão na barriga, sentir o chute, que é algo que, não, mas isso é coisa de mulher, isso é uma coisa tão estranha, mas não é estranha, é seu filho que está ali. E você participando da gestação, ele vai se sentir mais amado, vai se sentir mais querido. Não vai ser só o amor da mãe, porque a mãe já transmite muito, né, do sentimento dela. Naquele momento passa ali pro feto.
Então, você tratando bem a mãe também, você está passando também esse amor, esse acolhimento para o seu filho, fazendo com que ela se sinta bem, faz com que o bebê também se sinta bem. Tem mais alguma coisa que você queira falar nesse aspecto, Milena? Isso que você falou em relação ao pai é muito importante, né? Porque algumas pessoas pensam, mas o bebê não entende, né? O bebê não ouve, tá lá dentro. E não é uma realidade, né? O bebê, ele reconhece voz, né? É muito, muito comum, eu brinco muito aqui em casa, né? Eu tô atendendo online e passo o dia praticamente sozinha. E quando meu marido chega do trabalho, às vezes ele tá quietinho, né? Ele chega, fala com ele mexe, começa a chutar. Né? Ele ainda brinca, chuta sua mãe, chuta sua mãe. E ele atende. Né? Então, assim, o bebê ouve. Né? Ele está ali dentro, mas ele está sentindo. Tudo que a mulher sente, o bebê sente também. Né? Desde a alegria, a tristeza, a raiva. Né? O bebê está ali vivenciando tudo aquilo junto com a mulher. Então, isso é muito importante. Um ponto que eu queria colocar antes da gente encerrar também, que eu me lembrei, é em relação a essa questão da comparação que muitas mulheres fazem com outras grávidas. Né, no sentido de, fulano passou por isso, aí será que eu vou passar também? Levou tantas horas no parto, teve essa experiência ruim, né? E isso também contribui gerando ansiedade. Às vezes essa fala vem do outro, a gente estava falando sobre isso, né? Quando o outro traz determinadas falas. Às vezes essa fala vem do outro, comigo foi assim, né? Então é importante entender que cada gestação é cada gestação, cada história é uma história, né? Aprender a respeitar a sua história, o seu tempo. Nem sempre o seu tempo vai ser o tempo do outro. Isso você vai aprender também quando a criança for crescendo. Né? Que às vezes, o da minha amiga começou a falar com tantos anos, começou a andar com tantos anos, mas o seu é o seu bebê. Outra cobrança social. Também. A gente já nasce em cima de cobrança social. Sim. Então, assim, se respeitar o seu momento, vivenciar um dia de cada vez, né? Sem antecipar, né? Quero descobrir logo o sexo. Não, aproveita esse primeiro momento da descoberta, é tão importante. Né? Descobrir o sexo, você já está pensando no parto. Não, vivencia a descoberta do sexo, né? Montar o enxoval, vivenciar um dia de cada vez, porque essa fase passa muito rápido. Né? Quando você vê, já passou um mês, já passou 2 meses, daqui a pouco você já está quase tendo. Milena? Vivenciar cada dia, né, como um dia especial que não vai voltar mais, se respeitando e respeitando, né, o seu tempo e o tempo do bebê. Esse ponto que você trouxe para finalizar também é importante, porque se não essa questão do parto, que aconteceu isso, por que trazer experiências ruins? O que isso vai trazer de bom para essa gestante? Vai trazer mais medo, mais angústia, mais ansiedade. Então, se policie nesse aspecto de trazer só o que vai trazer de bom para essa gestante eu comentar isso? Nada, foi uma experiência ruim, mas foi uma experiência minha. Deixa ela passar por isso primeiro, pela experiência dela, depois eu converso, eu comento, né, se for realmente necessário, porque pode trazer uma angústia ainda maior, que por um período que já demanda muita ansiedade, né, que é a questão do parto, que é o final de tudo, dessa transição da mulher em se tornar mãe. Então já é um período que é bem, bem delicado, exige muito da gestante. E aí você trazer essas informações ruins, experiências ruins, o filho de fulana, o que você vai trazer de bom para a gestante? Nada. Então, se policiar um pouquinho, trazer emoções boas, sentimentos bons, apoio, ajuda, né? Eu acho que é o essencial, não trazer esse tipo de colocações. Cobrança também, respeitar o tempo da gestante. Mas você está muito devagar com esse enxoval. Mas quando eu estava com tantos meses já estava tudo pronto. Não, gente, cada um tem uma realidade diferente. Cada um tem condições financeiras também diferentes. Por que ao invés de reclamar que não está pronto, pega e dá, né? Umas roupinhas, dá umas fraldas. Já é a melhor forma do que pegar e ficar cobrando aquela gestante. Que mais tem, não é? Pessoas para dar palpite, mas para ajudar ali na hora da dificuldade não tem. E até a própria gestante se afastar de pessoas que você vê que não estão te fazendo bem. Olha, a pessoa, poxa, toda vez que eu vou falar com ela só faz me sentir mal, me faz me sentir cabisbaixo. É um momento tão importante que você está vivenciando que às vezes você tem que ser um pouquinho egoísta e pensar em você e no seu filho. Se afastar disso. Não, olha, infelizmente, hoje não dá para me conversar com você, que eu tirei um momento para mim, para me cuidar.
e se afastar dessas pessoas que te fazem mal, senão vai te puxar mais para baixo. Se você não consegue fazer isso por você, faça pelo seu filho, faça pelo seu bebê. Tenha em mente que é um período que vocês estão conectados, interligados, então as suas emoções estão conectadas a dele. Então informações ruins, emoções ruins também passam para ele. Se afaste daquilo que não te faz bem, que não te traz nenhum benefício, que não faz com que você te traz emoções ruins, que faz você ficar para baixo, triste. Sentimento de culpa também. Pode, assim como tem o potinho da gratidão, pode ter também uma forma de você descartar a culpa diariamente. Não, eu me perdoo por isso, por aquilo, não quero carregar essa culpa dentro de mim. Não é mesmo, Milena? Sim, focando também naquilo que a gente tem controle, né? Tem coisas que a gente não tem como controlar. Então, por mais que a gente invista energia no que a gente não controla, a gente não vai ter mudança. Né? Se eu posso ter um pensamento, como a gente estava conversando, né, ruim, se eu posso pegar casos de pessoas que passaram por situações difíceis, por que não fazer o inverso também? Né? Pensar em coisas boas, pensar que vai dar tudo certo, me cercar de relatos positivos, de experiências positivas. Né? Às vezes é a visão que a gente coloca na situação. Né? Focando em tudo que foge do nosso controle. A gente não tem controle sobre a pandemia, a gente não tem controle sobre um monte de coisa. Né? Mas a gente tem controle em relação a algumas coisas. Né? Algumas delas a gente falou aqui, né? Voltar o foco para questões positivas, né? Em relação a buscar estratégias para lidar com esse momento. Então, assim, focar no que você pode controlar nesse momento. De repente aprender algo novo, né? Eu queria aprender tentar tricotar, tentar bordar alguma coisa, fazer com as minhas mãos, mesmo que não fique perfeito, você vai fazer do seu jeito. Vai tentando ali aprender alguma coisa nova, aproveitando esse momento, curtindo esse momento junto com o seu bebê. Sim. Muito obrigada, tá, Milena? Eu tenho certeza que a tua experiência, as tuas dicas vão ajudar muitos gestantes que estão passando por esse momento. Eu esqueci de te perguntar se podia disponibilizar no IGTV. Você se incomoda? Pode. Não, pode sim. Eu que agradeço o convite. Porque às Foi vezes muito tem bom pessoas estar que aqui entraram mais pro trocando. final, aí depois podem assistir com calma do início e compartilhar também com outros que de repente não puderam estar entrando agora no horário da live. Uhum. Pode compartilhar sim. Com relação a perguntas, também se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar depois para a Milena por direct, ou então para mim também, não tem problema. E aí é isso, o tema da live de hoje eu tinha falado que ia falar durante essa live, mas ainda estão entre dois temas, e ainda, mas durante a semana eu vou confirmar. Eu te agradeço de coração por você ter tirado um tempinho para estar vindo falar com as gestantes, com as gravidinhas. E a tua experiência eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E eu desejo para você uma ótima hora. Obrigada. Um parto maravilhoso. E já deu tudo certo. Sim, eu que agradeço o convite, foi muito boa a experiência de estar, né, trazendo questões que com certeza, é o que eu falei, algumas pessoas vão vivenciar as mesmas questões, mas de formas completamente diferentes. Né? Então, é muito importante estar trazendo a minha experiência e também estar, né, ouvindo das outras pessoas, por isso podem mandar mensagens, tirar dúvidas, fazer comentários depois pelo direct. E eu agradeço muito, Carla, obrigada. Nada. Vai descansar então. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos Para vocês também. E o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Uma ótima semana para todos. Tchau, tchau, Tchau. Milena. Tchau.